Bom, Palhano, primeiro agradecer aí, questões ótimas para a gente conversar, para a gente aprofundar. Então fiz aqui as anotações e vamos fazer umas reflexões sobre as coisas que você colocou. Eu acho que a gente tem um problema inicial, que é o problema do uso corrente versus conceitos que você quer criar, né? Então, quando você fala mídia, você chega, faz uma pesquisa na rua, faz uma pesquisa com a maior parte das pessoas, as pessoas vão dizer que mídia são meios de comunicação, né? A ideia de se pensar mídia como sinônimo de tecnologia é algo. A gente já conversou sobre isso aqui. É algo que foge do padrão. Então vai um pouco nas conversas que eu tive muito com a Fernanda. Em algum momento você tem que negociar uma sintonia com o cliente, em algum momento você tem que ter um conceito que não brigue com outros. Então é um jogo. Então no momento que a gente começa a falar de mídia, essa confusão que você está dizendo, né? Toronto não é um estudo das mídias, porque eles entendem mídia como tecnologia. Então, quando eles falam de mídia, eles estão falando de eletricidade, eles estão falando de transporte, eles estão falando de comunicação. Isso que é mídia é meio. Então, eles estão falando meio. Tudo bem. Mas se a gente tem o senso comum trabalhando mídia como ferramentas de comunicação e informação e de interação, aí a gente gera as confusões, né? E aí quando a gente fala ecologia das mídias, as pessoas, na verdade, algumas pessoas estão pensando que está se falando ecologia das mídias e algumas pessoas das mídias ferramentas de comunicação e algumas pessoas estarão falando de tecnologia. A coisa vai numa confusão, tanto que você vê o seguinte, página 7, primeira página do livro, prefácio de Luiz Mauro Sá Martino, primeiro parágrafo. As pesquisas sobre a ecologia das mídias vêm ganhando espaço considerável dentro dos estudos de comunicação. Vou repetir. Primeira frase do livro. As pesquisas sobre a ecologia das mídias vêm ganhando espaço considerável dentro dos estudos da comunicação. Então aqui está se falando de mídias, comunicação. Você vai dizer, mas lá dentro, mas o prefácio do cara que começa o livro é de comunicação. Então, essa confusão não é o Nepô que está fazendo. Está no livro, primeira página, primeira frase. Então, se a gente está falando, se as pessoas se... Aí você vai dizer, é uma interpretação equivocada do cara que fez o prefácio do livro. Então, essa confusão está aí. Essa briga está aí. Não está claro, não. Não está claro, não. Então, olha só. O nosso papel é organizar a bagunça. Se o futurista vai trabalhar com filosofia social, ele organiza a bagunça. Então, como é que a gente organiza essa bagunça? Na verdade, o que a gente está discutindo, para a gente não entrar Porque se a gente fala de midiologia, aí a gente já entra, e aí eu concordo contigo, a gente entra no problema ali. Então já começo a considerar que essa ideia de definir o estudo da comunicação como ideologia,
A não ser que a gente pode até dizer, olha, quando eu vou estudar comunicação, olha só, porque aí vem a questão. Então vamos propor o seguinte, vamos falar de ferramentologia, porque quando a gente fala de tecnologia, e aí a gente está falando a logia das tecnos, já temos a aplicação de tecnologia, no geral, que todo mundo vai confundir, achando que a gente está falando, né, do celular, do computador, e não falando da filosofia das tecnologias. Então a ideia de falar de filosofia da tecnologia já é uma loucura. Também é confuso, porque logia já é o estudo da lógica das tecnos. Então a filosofia da lógica das tecnos é complicado. Eu acho, a gente já conversou sobre isso, eu acho assim, papo de cozinha, ferramentologia. Cria um nome novo, limpo, sem confusão. Vamos falar da filosofia, ferramentologia. O que é? É a filosofia das ferramentas. Entre aspas ou entre parênteses, das tecnologias. Aí sim, a gente então coloca as tecnologias como um sinônimo de ferramenta para evitar confusão. A gente tem que evitar confusão, cara. E as pessoas vão gerando, porque as coisas vão sendo geradas. Confusões. Então, a primeira coisa, vamos evitar confusões. Então, eu acho que a gente vai trabalhar com a ideia da ferramentologia. Aí, temos um problema, que é o seguinte. Todas as ferramentas, ou se você quiser, tecnologias, criam um ambiente. Né? Então não é as mídias, e aí falando de mídias, ferramentas de comunicação e informação para evitar confusão, as ferramentas de comunicação e informação criam ambientes, ok? As ferramentas de mobilidade criam ambientes, ok? As ferramentas de energia criam ambientes, ok? As ferramentas de alimentação criam ambientes, ok? As ferramentas de aprendizagem criam ambientes. Cada uma cria um ambiente específico. Eu não posso dizer que a chegada da energia é igual à chegada do carro e nem a chegada do avião e que nem a chegada de novas ferramentas de comunicação e interação. Eu não posso dizer. Eu posso dizer que há em comum o surgimento de um novo ambiente, mas eu preciso especificar os efeitos objetivos e subjetivos de cada uma dessas ferramentas. E na minha avaliação, e a gente já conversou aqui dentro da escola sobre isso, cada uma dessas ferramentas tem, do ponto de vista da sobrevivência, um efeito maior ou menor. E aí, quando a gente coloca as tecnologias de comunicação e informação no topo, porque elas modificam a forma, a possibilidade de pensar, de interagir, de conhecer, de informar. Então, elas são um epicentro do processo. Quando a gente vai analisar, a gente tem que classificar. Eu não posso dizer que uma máquina de raio-x, né, o ambiente criado por uma máquina de raio-x tem a mesma força de mudança da espécie do que a chegada de um celular. As mudanças que a sociedade está vivendo em função da chegada do celular são muito mais amplas e maiores do que a chegada da máquina de raio-x. Só considerando que a máquina de raio-x tem um ambiente que modifica num determinado segmento, uma determinada coisa. Então, a gente tem que fazer uma separação. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai definir conceitos, para que a gente não embole com os conceitos existentes, porque gera uma confusão danada. O próprio prefácio do livro, o cara está se colocando como estudos de comunicação. Mas ele muda lá na frente, alguém fala, mas o cara que é do prefácio do livro. Página 7, primeira frase.
Então, para ele, mídia é ferramentas de comunicação e informação. E ecologia de mídias são os ambientes criados pelas ferramentas de comunicação e informação. Ah, mas Toronto chama mídia de tecnologia, é sinônimo. Ok, então eu acho que deveria ter se chamado ferramentas, e aí as diferentes ferramentas. Agora, o McLuhan vai falar na televisão, o meio é a mensagem. Aí ele fala, a televisão, quando você assiste a televisão está fazendo a sua cabeça, né? Independente do canal que você assiste. Aí ele poderia continuar a dizer. E da mesma maneira que na hora que você entra no carro, o carro está mudando a sua subjetividade, da mesma maneira que o foguete, da mesma maneira que a energia elétrica, etc, 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 etc. E aí ele é conhecido pela capacidade de pensar ferramentas de comunicação e informação. Aí você diz, ok, passo 1. Passo 2. Toronto não separa linguagem de canal. Quem separa linguagem de canal é a escola clássica. Cara, eu estudei comunicação. Esse papo não rolava. Não rolava esse papo. Mas vamos supor que a escola clássica separe linguagem de canal. E Toronto não separa linguagem de canal, porque quando ele discute o ambiente, para o foco ambiente, a separação linguagem e canal talvez não seja adequada. Porque você vai dizer, o ambiente mudou, independente se é linguagem ou canal, está mudando tudo, então eu estou analisando tudo, ok, faz sentido, se você tiver um determinado tipo de pergunta-foco. Agora, quando eu procuro padrões na sociedade, e quando eu procuro olhar para os padrões para ver o passado, e que vou olhar para as revoluções de mídia, eu vou perceber, né, que em alguns momentos você tem a chegada de um canal com uma linguagem e tem determinados momentos, e aí você poderia até colocar como conceitos, você tem linguagens e há uma mudança incremental na linguagem. Ah, é uma nova linguagem, mas aí a gente precisa definir se é uma nova linguagem. Obviamente que há uma mudança de linguagem, aí se a gente trabalhar a linguagem, aí tem que definir o que a gente chama de linguagem. Se a gente define linguagem do ponto de vista artístico, tudo bem. Mas se a gente divide linguagem do ponto de vista da sobrevivência, é diferente. Então, no momento que eu tenho a escrita impressa e eu saio da manuscrita, eu tenho uma nova linguagem, tenho uma mudança incremental numa linguagem que já existia. Que é bem diferente que foi o surgimento da linguagem escrita. Então eu vou dizer, a linguagem escrita quando surge, ela é uma linguagem disruptiva. Ela é uma linguagem que vai se somar a uma linguagem que existia, que era oral, mas é uma linguagem disruptiva. E que vem com outro canal. Quando a gente joga essa linguagem disruptiva para a impressão, o que você tem ali é uma disrupção do canal, mas não da linguagem. A linguagem se adapta. Ah, mas tem modificações que acontecem a partir da escrita impressa, etc. Tal, tá, mas objetivamente o que acontece? Eu modifico de maneira radical a forma de publicar, mas do ponto de vista da linguagem, a linguagem ela dá uma mudança incremental, mas ela já existia. Então o que você faz é uma mudança. Quando você joga essa mudança, né, em que você, por exemplo, pega
a televisão e o rádio, você cria uma nova linguagem? Cria uma nova linguagem. É uma linguagem disruptiva? Não. É uma linguagem conhecida que passa a ter uma outra circulação, com efeitos nas pessoas, nas subjetividades, etc. Mas ela não é tão disruptiva como foi o surgimento da linguagem escrita. Porque a oralidade continua, ela se modifica com modificações, não sei o quê, papá. Mas aí vai me dando a possibilidade de saber, em cada momento, qual é o grau de inovação de que cada mudança dessa nas ferramentas de comunicação e informação, para que eu possa aferir uma modificação numa situação e na outra. Então, se eu vou analisar o passado para conseguir caracterizar as revoluções de mídia, é fundamental a separação entre linguagem e canal. Se eu vou analisar só as mudanças subjetivas, que é o foco principal, né, da escola de Toronto, mais subjetivas do que objetivas, eles não focam tanto na sobrevivência, estou falando das coisas que eu conheço que li, esse livro agora pode falar de coisas desse tipo, mas nesse momento, quando a gente vai na subjetividade, o cara vai dizer, isso para mim não é tão importante, tudo bem. Mas no momento que a gente vai ver sobrevivência, para a gente poder caracterizar o mundo digital, a gente vai ver que existe o surgimento de uma nova linguagem e um novo canal. Então a gente está falando de uma revolução. E quando a gente vê, na minha avaliação, os meios eletrônicos de massa, a gente tem mudanças incrementais nos canais e nas linguagens que não modificam como a gente tem a modificação agora. Então eu vou dizer, ali é uma evolução e aqui é uma revolução. E quando a gente tem uma linguagem, como é a nossa, que permite a descentralização, a produção em larga escala descentralizada, eu tenho mudanças na sociedade que são bem diferentes quando eu produzo uma linguagem e um canal centralizado, como foi no século passado. Então tudo isso vai me permitindo separar as coisas. Ah, mas Toronto não separa. Aí a pergunta, o que é mais eficaz? Separar a linguagem e o canal ou não separar? Depende do foco. Para o meu foco, foi necessário separar. E acho que ajuda na visão do passado. Senão a gente... Ah, mas então Toronto não separou. Tá, mas a gente... Olha só, tem uma coisa que é importante, é o seguinte. Eu entendo, às vezes, as pessoas que são estudiosos de Toronto. E a outra coisa, são pessoas, que é o meu caso, que estão montando uma escola de futurismo competitivo para ajudar as pessoas com seus problemas reais, que usam Toronto para resolver problemas atuais. E tem pessoas que se dedicam a estudar Toronto, a ecologia de mídia, etc, etc, mas não têm a preocupação de chegar diante de um cliente e dizer, querido, olha só, temos uma mudança larga porque nós estamos mudando o canal e a linguagem. E aí mostrar no passado as mudanças de canal e de linguagem. Fica claro para o cara entender. Eu não estou preocupado com as subjetividades, eu estou preocupado com as objetividades. Voltamos a falar do futurismo competitivo. Levar as pessoas às macro tendências das zonas de atração. Esse é o foco. Para este foco, é importante separar canal e linguagem. Ou seja, não existe uma coisa assim. Toronto não separava porque o foco dele é outro. Então eu entendo. Para aquela coisa não separava, mas para a gente tem que separar. Então não é uma coisa que você analisa, você tem que ter o foco. Para o foco que você tem, funciona ou não funciona? É eficaz ou não é? Na minha avaliação, não é. Se eu fosse um psicólogo e tivesse preocupado em atender estudantes, né, que estão chegando e com problemas na escola, e eu vou ajudar esse pessoal, e aí eu pego a ecologia de mídias, e aí vejo como é que as mídias mudam as subjetividades das pessoas, etc.
Certamente para esse psicólogo, esse papo canal e linguagem, para ele não vai interessar em nada. Ele vai querer como é que essas subjetividades se alteram, né? Independente de canal e linguagem. Aí tudo bem, o psicólogo eu entendo que tenha isso. Mas para um cliente que tem um ambiente de administração que está mudando, que ele tem que entender o tamanho da mudança e que eu tenho que explicar para ele isso, cabe mostrar para ele que a revolução é de um tamanho grande assim, porque quando a gente vai olhar para o passado, quando tem mudanças de canal e de linguagem, a coisa é mais sofisticada. Quando são mudanças de canal e linguagem disruptivas e não incrementais. E aí a gente separa. Aí é uma novidade. Canal, mudança de canal incremental, radical, disruptiva. Mudança de canal incremental, etc. Para o foco, macro tendências da sobrevivência, etc, etc. Sempre estamos na direção desse foco no cliente, não perdendo de vista o cliente. É um pouco por aí.